Seja bem-vindo à nossa aula. O tema de hoje é regência. O que é uma regência? É a relação do verbo com seus complementos ou do nome com seus complementos. Pense em uma orquestra. O maestro, ele é o responsável por deixar toda aquela música em harmonia. E é isso que trabalha a regência. Vamos iniciar com a regência verbal. Eu selecionei alguns verbos, os que são mais recorrentes, os que causam mais dúvidas para nós analisarmos. Vamos lá. O verbo assistir. O verbo assistir, com o sentido de ver, ser espectador, exige a preposição a, ok? Exige a preposição a. Este a que está ali é uma preposição. Lembrando que o a pode ser artigo, pronome ou preposição. Então, é a relação do verbo com a preposição. Qual preposição eu vou usar? Eu preciso usar uma preposição ou não? Vamos lá. Com o sentido de ser espectador, eu uso a preposição a. Assistir ao vídeo que minha professora sugeriu. Assista ao filme. Então, este a aqui é preposição e este o é artigo. Porém não, continuando com a preposição a. Se ele tiver o sentido de caber, competir, também é usada a preposição a. Assiste a você, dá o melhor no seu trabalho. Aqui eu só tenho preposição. Este a é uma preposição. Este a não é um artigo. E por que não tem crase? Porque aqui tem um pronome, o pronome você, então não admite a crase. Assiste a você, dá o melhor no seu trabalho. Agora sim o porém. Porém, com o sentido de dar assistência, prestar uma ajuda, eu não tenho preposição. Aí, neste caso, ele é um verbo transitivo direto. O médico assiste o paciente, ok? O médico assiste o paciente. Próximo verbo. O verbo chamar. Se o verbo chamar for usado com o sentido de convocar, não tem preposição. Ele é um verbo transitivo direto. O patrão chamou seu colaborador para atender o cliente. O patrão chamou seu colaborador, sem a preposição aqui. Porém, se eu uso com o sentido de dizer que é ou dar nome, eu tenho duas opções. Eles chamaram o ladrão de cruel ou eles chamaram ao ladrão de cruel. É o famoso caso, o que você escolhe, você que vai decidir. Verbo implicar. O verbo implicar, quando tiver um sentido de consequência, não tem preposição, é um verbo transitivo direto. Então, a desobediência da lei ambiental implicou sua prisão, ou seja, trouxe uma consequência. Neste caso aqui não tem nenhuma preposição. Mas, se for com o sentido de implicância, implicou com o sentido de implicância, neste caso eu tenho preposição. Ó, ela implica com sua mãe. Com aqui é a preposição. Ela implica com sua mãe. O verbo namorar não exige preposição. Olha aqui como que fica. Cecília namora Henrique, sem preposição. Quando eu tenho a preposição com, eu estou dizendo que ali, aquela pessoa está ali segurando vela. Já ouviram essa expressão? Segurar a vela? É mera companhia. Então, namorar
não tem preposição. Cecília namora Henrique, direto. Com preposição significa companhia. Então, Juarez namora com Sofia. Olha o que acontece aqui. Juarez namora com alguém. Só que Sofia fica lá fazendo companhia para o casal. Fica lá segurando vela. É isso que acontece. Então, tire o com, ok? Se você está falando de você e da outra pessoa. Tire o com, no caso de namorar. Obedecer exige a preposição a. Devo obedecer aos meus pais. Aqui o a. Devo obedecer aos meus pais. Pagar, perdoar e agradecer é usado com dois contextos diferentes, tá? Então, os três verbos, a mesma situação. Pagar, perdoar e agradecer. Se for com relação a coisas, não tem preposição. É direto, são verbos transitivos diretos. Então, para coisas, sem preposição. Vamos ver os exemplos. Paguei os boletos ontem. Os direto. Paguei a conta do restaurante sozinha, que absurdo, né? Paguei a conta do restaurante sozinha. Professora, tem um A aqui, ó. Tem um A. Este A não é preposição. Este A aqui eu nem vou riscar. Este A é um artigo, está determinando conta. Este A não é preposição. Se tivesse a preposição aqui, seria um caso de crase. Tá bom? Paguei a conta do restaurante sozinha. Perdoei muitos erros. Já agradeci o favor. Todos sem preposição. Porém, quando eu tenho estes mesmos verbos usados com relação a pessoas, eu uso a preposição a. Vamos aos exemplos. Paguei aos meus fornecedores tudo o que eu devia. Aqui é a preposição. Paguei aos meus fornecedores tudo o que eu devia. Perdoei ao meu tio por tudo que ele me fez. Perdoei ao meu tio por tudo que ele me fez. Meu tio não me fez nada. E qual deles? Eu tenho uma dúzia de tios, nenhum deles nunca me fez nada de mal. Só me fazem o bem, só me ajudam. Agradeço a Deus por tudo. Agradeço a Deus por tudo. Este a aqui é apenas uma preposição. Deus é uma palavra masculina. Então eu não coloco crase antes de Deus. Querer não tem preposição, é um verbo transitivo direto. Eu quero um presente útil. Ela não lhe quer mal algum. Então, também sem preposição. Regência nominal. Alguns casos aqui rápidos e tranquilos com relação à regência nominal. A regência com relação ao nome. Vamos lá. Apto a, apto para. Ele está apto para trabalhar. Então, temos preposição. Capacidade de, capacidade para. A capacidade para o sucesso é para todos. Difícil de, fácil de. Este caso é muito difícil de resolver. Imune a, imune de. Com a vacina, você fica imune à doença. Neste caso é craseado, porque eu tenho a preposição e o artigo. Junto a, junto de. Comprei um apartamento junto ao seu. A preposição está aqui. Obediente a. A criança é obediente à mãe. A criança é obediente à mãe. Eu tenho ali uma crase, porque eu tenho o a, que é preposição, e o a, que é artigo. Para a produção aqui, que é meu marido não ficar triste, vamos fazer aqui no masculino. A criança é obediente ao pai.
Então, a criança obedece a todos. Parabéns a você. Muito obrigada pela companhia. Espero que você tenha gostado. Beijos, até a próxima aula.